A paz do Senhor a todos, aqui é a missionária Daiane. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma revelação profunda da parte de Deus. E eu poderia aqui falar de formas difíceis, complicadas, muitas das vezes teológicas, só que muitas pessoas não iam compreender. Mas meu objetivo aqui é para que todos compreendam, para que todos entendam, para que todos venham se achegar a Deus. Porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nesta manhã, eu conversando com Deus, e Deus me disse, chegou o tempo, chegou a hora de você compartilhar essa verdade. Porque algumas revelações que Deus me dá, Ele diz assim, essa você guarda para você. E já tem outras revelações que Deus me dá, Ele diz assim, espere mais um pouco, até o tempo certo, o momento certo de você compartilhar. Por isso, eu estou aqui, para que você possa compreender como funciona a visão de Deus, a visão espiritual de Deus, diferente da visão humana. E quando eu orava, eu sempre conversava com Deus e eu perguntava para Deus, Deus, por que há tanta divergência no meio evangélico, sendo que a Bíblia é uma só? Jesus é um só, o evangelho do reino é um só, porque há tanta divergência no meio do seu povo. Então Deus um dia me trouxe essa revelação de como funciona a visão de Deus e a visão religiosa, como funcionam as coisas. Então ouça essa revelação e eu vou explicar de uma forma simples, para que você possa entender essa revelação poderosa da parte de Deus. Por exemplo, aqui tem um brinquedo de montar, o bloco de montar do meu filho, mas para que você entenda. Imagine que esse bloco de montar é um prédio. Esse bloco de montar representa um prédio. A base do prédio, cada uma dessas cores são os andares do prédio. Então, vamos lá. Por exemplo, do jeito que o Espírito Santo me explicou, eu quero que você entenda essa revelação da parte de Deus. O Espírito Santo me explicou assim, e diz assim, quem está aqui embaixo no prédio, tem uma visão? E eu disse, sim, realmente. Quem está aqui embaixo do prédio tem uma visão do que está aqui na sua frente. Só que quem está aqui, ó, em alguns andares mais para cima, a visão dela é maior, não é? Por quê? Porque além de ver o que está aqui, ela vê uma visão maior. E aí o Espírito Santo me diz assim, cada vez que você está no andar maior, maior é a sua visão. Mas por que há tanta divergência? Porque existe tantas igrejas evangélicas e cada um prega uma coisa, sendo que a Bíblia é uma só. E ele disse, é por causa disso. Cada um tem uma visão limitada. E dependendo da visão que a pessoa tem, ela acredita nessa verdade. Por exemplo, quem está aqui na base tem uma visão limitada. Mas para ela aquilo é a visão. É o que ela acredita, então ela prega aquilo como se fosse a verdade absoluta, mas ninguém é dono da verdade absoluta, então ele prega no quê? No que ele acredita. Só que quem está aqui, ele olha para baixo e diz assim, não, mas essa pessoa, esse líder evangélico está pregando uma coisa e não é bem assim. Por quê? Porque ele está mais no alto, e mais no alto ele tem uma visão maior de como as coisas funcionam. Só que quem está aqui na base, olha para quem está em cima e fala assim, o que ele está falando? Isso não tem nada a ver. Por quê? Porque a visão dele é limitada. E conforme você vai aumentando, maior é a sua visão. Por exemplo, quem está aqui no alto, a visão dele é maior do que aquele que está aqui. Então ele tem uma visão maior. Por isso que há tanta divergência no meio evangélico, porque cada um tem uma visão. Tem uns que enxergam mais de um lado. Por exemplo, o Espírito Santo me disse, tem uns que tem uma visão aqui da frente, já outros estão aqui atrás. E a visão dele é totalmente diferente da visão do líder evangélico que está aqui na frente. E aqui é um prédio. Imagina, cada um que está aqui tem uma visão diferente. E conforme você vai subindo, maior é o seu campo de visão. Maior você entende como funcionam as coisas de Deus. Por quê? Porque você vai subindo e a sua visão é maior. Mas muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas que estão aqui, ó, no começo, eles brigam por quê? Porque a visão dele é limitada. E eu já reparei que tem líderes evangélicos, por exemplo, tem pessoas que quando expulsam demônios, elas querem aprender no mundo espiritual com o quê? Através dos demônios. E eu já reparei que a maioria das pessoas, elas buscam informações não com o Espírito Santo de Deus, elas buscam informações com aquilo que ela acredita. Por exemplo, tem líderes evangélicos que eles expulsam demônios e eles tiram as informações espirituais de quem? Dos demônios. Eles querem saber do mundo espiritual como funciona, o que é pecado, o que não é, através de quem? Dos demônios. Então eles ficam conversando, perguntando para os demônios, para entender mais do mundo espiritual, para tirar informações do mundo espiritual através do quê? De demônios. Já outros líderes evangélicos, o que eles fazem? Eles tiram as informações do mundo espiritual de Deus, da onde? De livros teológicos, de livros acerca da Bíblia,
Então, ou seja, cada um está procurando tirar informações do mundo espirituais de fontes diferentes, mas em vez de ir para a única fonte verdadeira e fiel, que é o Espírito Santo, em vez desses líderes evangélicos ficar tirando informações, o que é pecado, o que não é, informações de demônios, espíritos caídos, ou através de livros teológicos, filosóficos, para tentar entender Deus, entender o mundo espiritual, em vez de eles ir para a fonte do Espírito Santo, não, eles ficam tirando informações de uma aqui, de outra coisa ali. Ah, tal pessoa teve tal revelação do mundo espiritual, tal pessoa foi arrebatada ao céu ou ao inferno. Aí o que eles fazem? Eles tiram informações dessas revelações, informações de anjos caídos, informações de livros teológicos, em vez deles ir para o Espírito Santo, para a fonte. Mas não, eles não fazem isso. Então a visão deles é o quê? É limitada naquilo que eles acreditam. Por isso que há tanta divergência no meio evangélico, porque cada um tem uma visão diferente, porque cada um está no nível, vamos dizer, espiritual diferente. Cada um está num andar diferente. E conforme o andar que você está, a sua visão, normalmente, é diferente. Aí você pode me dizer, então, mas missionária, então se eu estou nesse prédio, se eu chegar aqui, no último andar, a minha visão será uma visão completa. Então eu saberei de todas as coisas? Ainda não. Ainda não. Por mais que você possa crescer espiritualmente e chegar aqui no último, e você terá uma visão completa, diferente dos demais, mas ainda não é a visão de Deus. Por que não é a visão de Deus? Porque esse prédio representa o sistema evangélico religioso, e Deus não está nesse prédio. Foi isso que o Espírito Santo me explicou. Enquanto as pessoas estão aqui, ó, eles estão no sistema religioso. Cada um prega de acordo com seu campo de visão. Mas a visão de Deus não. Por quê? Porque Deus não está no prédio. Deus não está no sistema religioso. Imagine, na época de Jesus, os judeus que se achavam os donos da verdade, eles já brigavam, eles já diziam assim, não, Jesus é um herege, olha o que Jesus está falando. Se naquela época o sistema evangélico já estava contaminado, Jesus pregava totalmente diferente do que eles pregavam. Se há 2000 anos atrás Jesus veio e eles chamaram Jesus de herege, porque não batia aquilo que eles pregavam com aquilo que Jesus pregava, imagine hoje, 2000 anos depois de Jesus, como está o sistema evangélico, como está o sistema religioso. Irmãos, a gente fala, não, a gente é evangélico, a gente acredita em Jesus, acredita em Deus, só que os sistemas, irmãos, o sistema religioso ele está corrompido. Quantas outras religiões, judaica, católica, muitas das vezes até espírita, quantas coisas dessa doutrina religiosa está incutida dentro do sistema evangélico. E muitas das vezes a gente, não, nós pregamos a verdade absoluta, ninguém é dono da verdade absoluta, é só o Espírito Santo de Deus que pode te revelar essa verdade absoluta. Mas hoje os líderes evangélicos, eles batem no peito e dizem, não, nós conhecemos o caminho, nós pregamos a verdade absoluta, nós pregamos o caminho para o céu, mas será mesmo? E então eu perguntando para Deus, Deus me revelando todas essas coisas, e eu disse assim, mas Deus, por que o Senhor nunca tentou de vir aqui para esse líder evangélico que está aqui na base, contar para ele, explicar para ele toda a verdade, como é que realmente funciona? E o Espírito Santo me disse, é porque ele não aceita, a mente dele é fechada, ele só acredita naquilo que ele vê, aquilo que ele contempla. Por mais que eu tente falar com ele, ele não aceita, ele acha, não, isso não pode ser de Deus, isso é do demônio, isso... Tantas coisas, ele diz, não, por quê? Porque a mente é fechada, a mente é cauterizada. E desde quando nós nascemos, nós entramos nesse meio dessa religião. E a religião, desde quando nós nascemos, pensa tudo que a religião colocou, e que Deus não colocou, mas nós estamos o quê? No sistema religioso. Por mais que a gente tenta sair do sistema religioso, nós crescemos no meio do sistema religioso, e cada um fala uma coisa, e cada vez que os anos vão passando, mais igrejas evangélicas vão surgindo, mais novos líderes religiosos vão surgindo, e cada um com pensamento diferente, sendo que a Bíblia é uma só, como eu disse. Mas por quê? Porque cada um tem um campo de visão diferente. Uns estão aqui, outros já estão aqui. E por que a briga entre eles? Por causa da visão. Cada um acredita numa coisa. Quem está embaixo acredita que está certo, mas quem está em cima também acredita que está certo. E quem está mais em cima acredita que está mais certo do que quem está no meio e quem está embaixo. E por isso que existe essa briga entre os líderes religiosos, os líderes de igrejas. Por quê? Porque cada um tem uma visão do reino, de como funcionam as coisas de Deus.
Mas lembre-se, enquanto o sistema, os líderes evangélicos estiverem nesse prédio, que é o sistema religioso, eles nunca vão ter a visão completa. Por quê? Porque Deus não está no prédio, Deus não está aqui, Deus está além. Por quê? Porque a visão de Deus não é só uma visão panorâmica, a visão de Deus é mais. Por quê? Porque Deus, além de ver aquilo que está em cima, Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Então a perspectiva de Deus é além. Deus conhece todas as coisas. Então o campo de visão de Deus é muito mais do que limitada a um simples prédio, a um simples sistema religioso. A visão de Deus é maior. Por isso, irmão, se você quer conhecer mais de Deus, conhecer o mundo espiritual, não fique conhecendo o mundo espiritual através de revelações de pessoas que foram ao céu ou ao inferno. Não fique apenas procurando informações através de demônios ou através de livros teológicos, filosóficos. Não, busque a informação diretamente de Deus, da fonte do Espírito Santo de Deus. Ele que está aqui, Ele que vai nos ensinar todas as coisas. Jesus diz assim, olha, eu tenho muito o que vos falar, mas agora vocês não podem suportar, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, e Ele vos guiará em toda a verdade, e Ele vos ensinará todas as verdades. Por isso que eu disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais a verdade de Deus vier sobre você, quanto maior a verdade de Deus, maior o seu entendimento for, mais de Deus você vai conhecer, e menos do sistema religioso vai te prender. Por isso que a gente precisa conhecer a Deus, deixar o Espírito Santo nos guiar por toda a verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, porque a nossa carne, a nossa visão humana é limitada, mas a visão de Deus, a visão espiritual é maior. Deus conhece todas as coisas, então ninguém pode bater no peito dizendo, não, eu sou o dono da verdade, tem que ser assim, tem que ser assado, senão não vai para o céu, senão vai para o inferno. Ninguém pode dizer isso, porque ninguém é dono da verdade absoluta. Às vezes o que Deus revelou, mas fulano teve uma revelação espiritual, mas às vezes Deus revelou 1% da verdade, 1% só que aquela pessoa suportaria entender e acreditar. Então foi só 1% da verdade. Então eu não posso pegar aquele 1% da verdade e dizer que é toda a verdade, é apenas a ponta do iceberg de toda a verdade do universo. Irmãos, o que a gente sabe de Deus, de um ser que existe de eternidade a eternidade. Muitas das vezes a gente não conhece nem a gente, quanto mais conhecer esse ser eterno, conhecer toda a verdade. E muitas das vezes, se Deus quisesse revelar para nós toda a verdade, a gente não suportaria a verdade. Então, conforme o entendimento da pessoa, Deus vai revelando a verdade. E quanto mais abertamente, mais aberto é o seu coração para o Espírito Santo, para a verdade de Deus, mais a verdade de Deus é impregnada dentro da pessoa e mais a pessoa conhece a Deus. Como eu sempre digo, você só desfruta daquilo que você entende. Se você tem uma visão limitada do reino, de como as coisas de Deus têm que ser, como as coisas do mundo espiritual têm que ser, você está aqui embaixo. Você está com a sua visão limitada. Mas você diz, não, irmã Ana, mas eu acredito nos mistérios de Deus, eu acredito nas revelações espirituais, eu também acredito nas revelações espirituais de Deus, eu acredito nos mistérios de Deus, mas isso não é a verdade absoluta, às vezes é apenas 1% que Deus está revelando ao profeta, a pessoa que está dando essa revelação é muito maior. Então, às vezes a pessoa diz assim, fulano teve uma revelação de uma parte do céu, mas outra pessoa teve outra revelação de outra parte do céu. Aí começa a brigar, não, mas Deus me revelou isso. A outra, não, mas Deus me revelou isso. Ou seja, Deus revelou partes da verdade, porque a verdade é maior, muito mais ampla do que a gente possa imaginar. Porque Deus é grande, irmãos, Deus é grande. Deus não se limita na nossa limitação. Deus não se limita no nosso entendimento. Deus é maior que isso. Deus é muito maior que isso. E as pessoas querem compreender a Deus com a mente humana limitada. Não tem como a gente compreender a Deus com essa nossa mente humana limitada. Então o Espírito Santo, ele precisa, irmãos, ele precisa morar no nosso coração, ele precisa nos guiar por toda a verdade, a gente precisa deixar o Espírito Santo nos guiar por toda a verdade. Como eu perguntava para Deus, mas o Espírito Santo, mas o Senhor não revelava para as pessoas a verdade? O Espírito Santo disse, eu até tento, mas muitas pessoas estão fechadas para a minha verdade. Por quê? Porque elas acreditam naquilo, elas foram ensinadas assim. Só
que elas foram ensinadas no sistema religioso, e eu não estou no sistema religioso. Por isso, irmão, busque a verdade. Não busque a verdade nos homens na terra, busque a verdade no Espírito Santo de Deus. Busque a verdade que vem do alto. Deixa o Espírito Santo te revelar toda a verdade, para que você possa conhecer a Deus. E muitas pessoas me perguntam assim, como faz para crescer em autoridade espiritual? Sabe como faz para crescer em autoridade espiritual? Quanto mais a verdade de Deus for revelada a você, mais autoridade espiritual você vai ter. Por quê, irmãos? Porque, por exemplo, um exemplo para que você possa entender. Quando você não era cristão e as pessoas falavam de Jesus para você, você ouvia falar de Jesus, mas essa verdade tinha entrado dentro do seu coração? Não. Então você só ouvia falar de Jesus. Mas quando essa verdade entrou dentro do seu coração, você fez o quê? Você aceitou a Jesus. Por exemplo, você pode estar aqui na internet ouvindo muitas revelações espirituais, muitas revelações da parte de Deus. Só que essas revelações só vão ser real para você quando o próprio Deus revelar para você, revelar dentro do seu espírito essa verdade espiritual. Muitas coisas, irmãos, você pode ouvir, só que você não vai entender. Porque para você entender, o Espírito Santo de Deus tem que revelar para você dentro do seu ser, dentro do seu espírito. E quando essa revelação de quem Deus é, do mundo espiritual, das coisas espirituais ser reveladas dentro de você, então verdadeiramente você vai entender como as coisas de Deus funcionam, como o mundo espiritual funciona. Senão você será só ouvinte, você vai ouvir, mas você não vai entender. Como quando você não era cristão, você ouvia falar de Jesus, mas você não entendia direito quem era Jesus, quem era o evangelho de Jesus, o que era o evangelho de Jesus. Mas depois que você aceitou Jesus, quando essa verdade, o Espírito Santo de Deus te revelou Jesus, te revelou essa verdade, você pode entender melhor como é Jesus, como funciona o evangelho de Jesus. Da mesma forma, as coisas espirituais. Muitas das vezes você está aqui na internet ouvindo muitas coisas, muitos ensinos espirituais. Amém, é bom, te edifica, te ajuda, só que muitas coisas para que você entenda e cresça espiritualmente e tenha autoridade espiritual, possa crescer em autoridade espiritual, essas revelações têm que ser reveladas através do próprio Espírito Santo de Deus. Então, uma das formas de você crescer mais em autoridade espiritual é o Espírito Santo de Deus te revelar a verdade de Deus. E quanto mais a verdade de Deus for revelada no seu espírito, mais autoridade espiritual você vai ter. Por quê? Porque você vai entender, você só desfruta daquilo que você entende. O seu entendimento vai ser maior. Então você vai desfrutar de uma verdade maior. Então você vai conseguir mais se aproximar de Deus. Por quê? Porque a sua visão, a sua mente não está limitada. A sua visão está sendo aberta, sendo aumentada através do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, cuidado. Se você não entende muitas coisas, se você não entende como funciona o movimentar de Deus, o agir de Deus, as revelações de Deus, não questione, não murmure. E cuidado para dizer que isso não vem de Deus, porque às vezes você está com a sua mente limitada. E muitas das vezes você pode dizer, isso não é de Deus. Mas e se for de Deus? E se for Deus, e se for o Espírito Santo de Deus, então você estará julgando conforme o seu entendimento, não conforme aquilo que é de verdade, a visão de Deus. Lembre-se, a visão de Deus não é a visão do sistema religioso, porque Deus não está no sistema religioso. Enquanto a maioria dos líderes religiosos estão aqui no prédio, com a sua visão religiosa limitada, Deus não está aqui. Deus está além. E como faz para chegar até Deus? Através do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos revelar toda a verdade. É o Espírito Santo de Deus que vai nos revelar toda a verdade e nos guiar por toda a verdade. Amém? E se você quer conhecer mais sobre o mundo espiritual, entender mais as revelações da parte de Deus, como eu disse, isso é bom, só que nada melhor como ter o Espírito Santo de Deus nos ensinando e nos revelando toda a verdade espiritual. Porque quando essa verdade é nos revelada, o nosso espírito é destravado e nós crescemos em níveis espirituais, em autoridade espiritual. E aqui no canal, para quem está chegando, eu tenho uma playlist sobre ensinos espirituais. E tudo que eu aprendo da parte de Deus, eu compartilho com vocês. E aqui no canal já tem vários vídeos, ensinos dos dons espirituais, como funcionam os dons espirituais, como funciona a unção de Deus, como aumentar a unção de Deus, como
ter intimidade com o Espírito Santo e muitos mais vídeos espirituais. Se você quer crescer espiritualmente e entender mais o mundo espiritual, para que sua mente abra mais, para que você possa se aproximar mais de Deus, ouça os ensinos espirituais que estão na playlist Ensino Espiritual. Mas como eu disse, isso é bom, te ajuda, mas nada melhor do que buscar na fonte. Ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo, para que ele possa te revelar toda a verdade, para que você não deixe que o sistema religioso venha te prender os seus ideais, porque como eu disse, nós crescemos no sistema religioso. O sistema religioso muitas das vezes ensina, não, você tem que orar assim, você tem que jejuar assim, porque se não orar desse jeito, Deus não recebe. Se não jejuar desse jeito, não é certo, Deus não recebe. Irmãos, é o sistema religioso que fica falando, tem tantas regras. Hoje as pessoas parecem que estão perdidas. Por quê? Porque cada pregador prega uma coisa. Cada um ensina uma coisa. Cada um fala uma coisa. As pessoas estão perdidas. Eu recebo tantos e-mails, cada um pergunta uma coisa. Por quê? Porque o povo está perdido. Por quê? Porque eles estão procurando conhecimento através de homens, através de revelações, através de espíritos caídos, de demônios, para conhecer o mundo espiritual, para conhecer Deus, em vez de buscar na fonte o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui na terra para isso, para nos ensinar toda a verdade, para nos ensinar o caminho da verdade. Como eu sempre digo, Jesus é o caminho, por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu costumo dizer que Jesus é o caminho, só que o Espírito Santo é o guia. Ele que vai nos guiar pela essa verdade que é Jesus. É Ele que nos vai guiar em toda a verdade. Então, irmãos, busque ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque eu tenho certeza, assim como Ele me revela as coisas espirituais do mundo espiritual, Ele quer revelar a você. Mas para isso, tenha um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Tenha uma intimidade com o Espírito Santo. Procure conhecer real e verdadeiramente quem é o Espírito Santo. Não conheça Deus apenas de ouvir falar, mas tenha um relacionamento profundo com Ele. Amém? Que essas revelações não entre apenas no seu ouvido, mas entre no seu coração. Esse desejo de conhecer Deus e conhecer mais a Deus, porque a Bíblia diz, e conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E o Espírito Santo quer te revelar o Senhor. O Espírito Santo quer te revelar o Pai. Ele quer te revelar Jesus. O Espírito Santo quer te revelar todas as coisas, mas para isso você precisa estar com o seu coração aberto. Peça para o Espírito Santo te dizendo, Espírito Santo, tire de mim tudo aquilo que o sistema religioso plantou na minha mente, no meu coração, tire de mim. Espírito Santo, eu quero ser livre. Eu quero aprender com o Senhor. Me ensina toda a verdade. Me guia pelo caminho da verdade. Enquanto muitos estão perdidos, porque cada um fala uma coisa. Espírito Santo, eu quero saber o que o Senhor fala sobre isso. Eu quero saber a verdade a respeito disso. Espírito Santo me revela e eu tenho certeza que Ele vai te revelar. Amém? E se esse vídeo te abençoou, abençoe mais vidas. Compartilhe a palavra de Deus. Comecei dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito Santo quer te revelar toda a verdade. Amém? Deus abençoe.